Olá, turma. Então, para esse vídeo, a gente vai começar com a questão C da 8, certo? Que a gente tinha ficado de trabalhar começando nesse vídeo. Então, ela diz assim: com o novo modelo de placas, poderemos emplacar quantos carros a mais sem repetir a placa? Bom, pessoal, então para isso a gente vai precisar das informações dos problemas anteriores. Quais informações é essa? Que para as placas de 4 letras, formadas por 4 letras e 3 algarismos, a gente obteve quantas placas distintas que a gente pode fabricar nesse modelo aqui? A gente obteve esse número aqui. Que número que é esse? 456.976.000. Então a gente pode fabricar esse tanto aqui de placas distintas nesse modelo aqui. Agora, em relação às placas no formato antigo, certo? No formato anterior. Bom, que formato que ela era? Era 3 letras formada por 4 algarismos. Nessa quantidade aqui, pessoal, a quantidade de placas que a gente podia fazer nesse formato é de 175.760.000, certo? Então vejam aqui, ó, que com apenas uma mudança de categoria, de uma posição de numérica para alfabética, a gente obteve um ganho muito grande aqui no número de placas. Por quê? Porque se vocês verem aqui, para a gente determinar a quantidade de placas a mais que a gente pode fabricar nesse modelo em relação ao de baixo, basta fazer a subtração dessas duas quantidades. Quando você efetua essa diferença, você obtém 281.216.000 placas a mais que a gente pode fabricar com esse modelo aqui em relação a esse. Então esse exercício aqui era basicamente você subtrair uma quantidade pela outra, certo? Bem tranquilo. Bom, então dando sequência, vamos à questão 9, que ela é bem tranquilinha, certo? Ela é tão fácil quanto a primeira que a gente resolveu dessa semana, que era a número 7. Então vamos lá. Diz assim: numa sala há 4 homens e 3 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem e mulher? Bom, pessoal, então vejam que aí, ó, nossas situações estão bem definidas e também a quantidade de cada uma. Quem são nossas situações? É justamente selecionar um homem e selecionar mulher, certo? Então agora basta a gente identificar então quais são as quantidades de possibilidades de cada uma dessas duas situações. Bom, a gente sabe que existem 4 homens e 3 mulheres. Então se a gente quer determinar então de quantos modos é possível selecionar um casal homem e mulher, basta fazer esse produto dessas 4 quantidades. Por quê? O que eu estou querendo? Eu quero saber o número de combinações desses 4 homens com essas 3 mulheres, certo? Então basta fazer esse produto. Bom, 4 vezes 3, 12. Então esse exercício também é bem fácil, porque as informações aqui, ó, dadas pelo exercício, as informações que a gente precisa estão bem explícitas. Que é identificar cada uma das situações, certo? Quem eram as nossas situações? Escolher homem, escolher mulher, e a quantidade de cada uma das possibilidades de cada uma dessas situações, certo? Bom, eu sei que para homens é 4, para mulheres 3. Fazendo o produto, são 12. Ou seja, existem 12 modos diferentes que a gente pode selecionar um homem ou uma mulher. Nessa situação, a gente possui 4 homens e 3 mulheres. Ok? Bom, dando sequência, vamos à questão 10. Questão 10 diz assim: quantos são os gabaritos possíveis para um teste de 10 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão? Bom, então aqui nosso maior problema é identificar o que são nossas situações e o que são as possibilidades de cada uma situação, certo? Então, que informações que a gente tem? A gente tem a seguinte, que a gente está trabalhando com 10 questões, certo? E que cada questão tem 5 alternativas, certo? Então vejam que as nossas situações são justamente as 10 questões. Mas por que são? Porque o que a gente está querendo? A gente quer escolher uma alternativa para a questão 1, escolher uma alternativa para a questão 2, uma alternativa para a questão 3, e assim por diante até a 10, certo? Então, basicamente, as nossas situações é escolher uma alternativa para uma determinada questão. Como são 10, então a gente vai ter 10 situações. Bom, agora basta a gente então
colocar a quantidade de possibilidades que a gente tem para cada uma dessas 10 situações, que são minhas 10 questões. Vejam, pessoal, que cada questão tem 5 alternativas. Então, serão 5 opções de escolhas para a questão 1, 5 opções de escolhas para a questão 2, 5 para 3 e assim por diante, até a 10. Bom, então para a gente determinar então quantos gabaritos são possíveis nessa situação onde a gente tem 10 questões e 5 alternativas, basta efetuar esse produto aqui. Bom, vejam que eu estou multiplicando o 5 por ele mesmo, utilizando o princípio multiplicativo. Estou multiplicando 5 por ele mesmo 10 vezes. Então, a gente tem 5 elevado a décima. Okay? Então, 5 elevado a 10, a gente obtém esse número aqui. Quem que é esse número aqui? É o 9.765.625. Ou seja, a gente tem 9.765.625 possíveis gabaritos numa situação onde essa prova tem 10 questões com 5 alternativas para cada questão, certo? Então, aí também, bem tranquilo, ok? Então, vamos agora para número 11. E a questão 11 está dizendo assim para a gente: de quantas maneiras diferentes você pode ir da cidade X, certo? Para a cidade Y. Pessoal, o maior problema dessa questão aqui é justamente montar o problema, certo? Se a gente montar uma forma organizada de construir esse problema, vocês vão ver que ele também é bem tranquilo, certo? Então, vejam que aqui a gente tem dois grupos de possibilidades. Por que dois grupos de possibilidades? Porque essas possibilidades eu estou falando em relação aos caminhos. Porque a gente pode vir da cidade X até a Y passando por A, ou também a gente pode vir da cidade X até a Y passando aqui pela cidade B. A gente só tem essas duas opções. Lembrando, pessoal, que a gente só pode fazer ou esse caminho ou esse caminho. Não tem como eu fazer os dois ao mesmo tempo. Ou a gente passa pela cidade A ou a gente passa pela cidade B, certo? A gente não pode passar pelas duas ao mesmo tempo, ok? Bom, então a gente tem que ter em mente justamente esses dois grupos de possibilidades em questão, certo? Então, eu vou dividir esse problema em dois. Eu vou dividir os caminhos de x a y passando por A e depois vou fazer os caminhos de x a y passando por B, certo? Então, tem essas duas situações. Vou começar trabalhando aqui pela primeira. Ou seja, eu quero ir de x a y passando para A. Então, vejam que eu tenho esse seguinte quadrinho aqui. E vejam como é que eu montei ele, pessoal. Vejam que quem são as minhas situações? As minhas situações são viajar de x até A, certo? E depois viajar de A até Y. Então, eu identifiquei quem são as nossas situações, correto? Agora eu quero determinar a quantidade de possibilidades que eu tenho para cada uma delas. Bom, pessoal, então eu quero saber a quantidade de possibilidades que eu tenho de viajar da cidade X para a cidade A. Vamos ver quantas possibilidades são? Eu tenho essa, 1, 2, 3. Então quer dizer que eu tenho 3 possibilidades de caminhos de ir à cidade X para a cidade A. Então vem cá e coloco 3. Bom, agora que eu cheguei na cidade A, eu quero saber quantas possibilidades de caminhos eu tenho da cidade A para a cidade Y. Bom, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 possibilidades. Então, para eu determinar a quantidade de possibilidades de caminhos distintos que eu posso fazer da cidade X até a Y passando por A, basta fazer esse produto aqui, certo? Então, a gente tem 3 vezes 5 e 3 vezes 5 são 15. Ou seja, passando por A, a gente tem 15 maneiras diferentes de viajar de X a Y, certo? Bom, então vamos fazer a outra parte do nosso problema, certo? Que é ir de X a Y passando por B. A gente vai utilizar o mesmo raciocínio. Porque quem são as nossas situações aqui nessa segunda opção? Bom, nossas situações é escolher um caminho de X até a cidade B, certo? E a segunda situação é escolher caminho de B, algum caminho de B até Y, certo? Bom, então,
Primeiramente, vamos ver aqui a quantidade de possibilidades que a gente tem de ir da cidade X até a cidade B. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, tenho 4 possibilidades de ir da cidade X até a B. Bom, agora que eu cheguei na B, eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de ir da cidade B até a Y. Certo? De B até a Y. Então, basta contar aqui. 1, 2. Tenho apenas 2 possibilidades de ir de B até Y. Então, são 2. Então, para eu determinar a quantidade de caminhos distintos que eu posso fazer indo de X a Y passando por B, basta fazer esse produto. E a gente descobre que são 8. Certo? Tem 8 maneiras diferentes de eu ir de X a Y passando por B. Pessoal, então vejam aqui que nesse momento a gente dividiu esse problema em duas partes. Né? Os caminhos indo de X a Y passando por A e os caminhos de X a Y passando por B. Vejam como eu disse para vocês no começo na resolução desse problema, ou você faz esse caminho ou você faz esse. Sempre quando vocês ouvirem a palavra ou em matemática, pessoal, vocês têm que relacionar a palavra ou com a operação de adição. Então, se eu quero determinar a quantidade de possibilidades que eu tenho de ir a cidade X até Y, que eu passo ou por A ou por B, eu tenho que somar as duas quantidades que eu achei passando por A e a quantidade passando por B. Então, vejam que aí basta fazer a soma dessas duas quantidades, certo? 15 mais 8 são 23. Bom, pessoal, se eu tivesse uma situação aqui que eu queria passar de X a Y e de X a Y passando por A e por B, aí a gente não trabalharia com a soma, aí a gente trabalharia com a questão da multiplicação. Você tem que associar a palavra e, normalmente em alguns problemas de matemática, a multiplicação e a palavra ou a soma, certo? Adição. Então esse exercício aqui é bem tranquilo, você só tem que saber montar ele na sua cabeça como vocês vão resolver, certo? E aqui está bem mastigadinho aqui para vocês. Sempre que vocês trabalharem e encontrar uma situação com essa, vocês vêm por essa estratégia aqui, certo? Se eu só posso escolher ou passo por A ou passo por B, eu vou ter dois momentos diferentes, certo? Então, eu vou ter que dividir esse problema em dois momentos diferentes. Resolver para A e depois resolver para B. Bom, pessoal, então com isso, a gente resolve os próximos exercícios no próximo vídeo, certo? Fico por aqui, um abraço, fui!